Olá, boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui para mais uma entrevista com líderes climáticos brasileiros e o nosso convidado de hoje é o Gabriel Mantelli. Ele é professor de Direito na Universidade de São Judas Tadeu, onde ele coordena a Clínica de Direito Socioambiental e o grupo de pesquisa Direito, Desenvolvimento e Descolonização. Gabriel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você. Legal, obrigado, Beatriz. É um prazer estar aqui participando dessa conversa. Bom, eu sou o professor Gabriel, eu trabalho com direito ambiental há 10 anos, mais recentemente trabalhando bastante na pauta e na intersecção de direito ambiental com mudanças climáticas, é onde eu tenho feito as minhas pesquisas mais recentemente, e sempre na interlocução desse pensamento e dessa prática ambiental desde uma perspectiva que considere aí as vozes e a literatura e as teorias que estão falando, pensando e agindo a partir do sul global, então, tentando pensar a intersecção de clima, meio ambiente, com uma abordagem que seja descolonizada, que leve em consideração a resistência dos povos do sul contra a maquinaria colonial moderna. Então, estou à disposição aqui para a gente conversar e trocar uma ideia. Bom, para a gente começar assim, a gente tem um pouco de curiosidade para saber como foi que você se interessou por essa área, assim, quando surgiu esse interesse? Bom, eu sou um jovem militante das ações climáticas e ambientais, ou seja, desde a minha juventude eu estou envolvido com movimentos locais de sustentabilidade. Então, eu cresci numa cidade do interior com 10 mil habitantes, quase divisa com Mato Grosso do Sul, e lá eu fazia parte de um grupo de jovens que, dentre outras pautas, né, tinha a pauta da questão ambiental e da resistência, e de pensar políticas locais de enfrentamento às mudanças climáticas. E a partir disso, o meu interesse durante a graduação do direito foi tentar trazer um pouco dessas preocupações para dentro da minha prática jurídica. Então, não só no passado já, né, enquanto jovem militante, jovem ativista, já integrava esses movimentos, mas durante a faculdade eu participei da fundação da primeira clínica de direito ambiental da minha universidade, na Universidade de São Paulo, né, junto com outros alunos e a professora Patrícia Iglesias, fazendo esse trabalho de orientação do direito para a sustentabilidade. Né, foi quando, lá nos idos de 2012, né, fazer 10 anos já, eu participei da Rio Mais 20 junto com os outros alunos, e foi quando o interesse por trabalhar especificamente com o direito internacional do meio ambiente, as questões ambientais e climáticas, acabou se estabelecendo, né? Logo depois acabei entrando para um escritório de advocacia, trabalhando como estagiário na área ambiental, por 4 anos eu fiquei lá entre estágio e advocacia, e depois disso acabei me orientando para pesquisa no mestrado e no doutorado com essa intersecção entre a crítica do desenvolvimento, as alternativas ao desenvolvimento e as questões ambientais. Então, já trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, fazendo pesquisa sobre o assunto, e atualmente eu estou como assessor na Conectas Direitos Humanos, tocando principalmente as pautas e os projetos de litigância climática e de enfrentamento ao racismo climático e ambiental. Ah, muito legal. E você poderia falar um pouco para a gente sobre quais os projetos que você tem atuado nesse momento, falar um pouquinho da sua pesquisa? Legal, com certeza. Então, nesse momento, do ponto de vista mais profissional, prático, eu tenho atuado muito com a questão da litigância climática. Então, a litigância climática, para quem não conhece, é um fenômeno mundial que começa a se intensificar a partir de 2015, principalmente, com um caso famoso na Holanda, que é o caso Urgenda, né, onde uma fundação, uma organização de direitos humanos entra com uma ação judicial contra o Estado holandês, né, requerendo que se aumente a ambição do Estado holandês em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas. E aí, de uma forma bastante paradigmática, né, o judiciário holandês acaba reconhecendo que sim, é dever do Estado holandês aumentar essa ambição climática, e isso pode acontecer via judicial. Né? Claro que o fenômeno da litigância ele é mais antigo do que isso, ele já acontece há um bom tempo em países como Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, mas é principalmente a partir desse caso emblemático holandês, no contexto europeu, que a gente começa a perceber um grande fenômeno mundial de litígios climáticos espalhados pelo mundo, e cada vez mais acontecendo no sul global. Né? Então, eu sou um pouco fruto desse contexto histórico, onde os litígios começam
a surgir no Brasil, começa a existir um engajamento muito forte das organizações, da sociedade civil, dos partidos de oposição nesse contexto, onde o governo federal atual não está muito preocupado com a questão ambiental e climática. Então, essas organizações, esses partidos de oposição acabam trabalhando em conjunto e acionando, principalmente o STF, em relação às questões ambientais e climáticas aqui do Brasil, questionando, por exemplo, o não funcionamento de alguns programas que estão relacionados com o combate ao desmatamento, ou até mesmo a gente pega um caso onde jovens entraram com uma ação contra o estabelecimento de uma nova NDC climática que não respeita e que não leva em consideração, por exemplo, uma nova ambição, né, o aumento da ambição. Então, a gente fala que é o caso, por exemplo, da pedalada climática, que é importante para a gente pensar esse tipo de acionamento da litigância climática aqui no Brasil. Então, assim, dentre outras coisas, tem uma parte de mim que está muito envolvida, não só pensar a litigância climática do ponto de vista teórico, então eu participei, por exemplo, da elaboração de um guia de litigância climática pela Conectas Direitos Humanos, que acabou sendo uma grande referência para o estabelecimento de um campo prático de litigância climática aqui no Brasil, mas também, como eu tenho falado, do ponto de vista mesmo de colocar a mão na massa, né, de estar ali pensando as ações junto com os parceiros, tentando imaginar quais são os litígios climáticos que a gente pode arquitetar aqui no Brasil, quais são as causas que a gente pode se engajar, como que a gente coloca isso no judiciário para acontecer. Isso em relação à litigância climática, né, que é um tema específico dentro de uma agenda maior, que é a agenda, né, da ação climática. Outro tema que eu tenho trabalhado bastante, tem se intensificado com muita importância recentemente, é o tema da justiça ambiental ou da justiça climática, que a gente vai acabar preferindo dizer que é o enfrentamento ao racismo ambiental e o enfrentamento ao racismo climático. Ou seja, a ideia aqui é tentar entender como que as mudanças climáticas acabam afetando alguns grupos sociais de uma forma que é muito desproporcional em relação aos outros grupos, né? Então, tentar entender que, ok, a mudança climática ela acontece para todo mundo, está todo mundo aí preocupado, sofrendo as consequências disso, já não é um tema do futuro, né? É um tema do agora, já está acontecendo a mudança climática, sempre bom lembrar isso, mas ter a dimensão de que existe sim a importância de a gente ter um recorte e uma maneira de observar isso, de que existem populações que sofreram e vão sofrer muito mais do que outras populações, né, os efeitos adversos da mudança do clima, e que isso passa necessariamente por um olhar que leva em consideração o debate da interseccionalidade, né? Então, a gente consegue ver que populações tradicionais, como os povos indígenas, as populações quilombolas, as populações negras, as mulheres, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, todas essas pessoas que, de alguma forma, têm algum tipo de vulnerabilidade ou passaram por um processo histórico de subalternização, acabam também sendo as populações que estão mais sujeitas e vulneráveis a esses impactos das mudanças climáticas. Então, não só entender de novo isso do ponto de vista teórico, trabalhar o conceito, né, produzir conhecimento sobre isso, junto com as populações, junto com as comunidades, mas também colocar a massa em relação a isso, né, como que a gente consegue alterar a legislação, fazer incidência no Congresso Nacional. Está, por exemplo, acontecendo nesse momento uma grande campanha por uma proposta de alteração de emenda constitucional que leve em consideração e incorpore a dimensão climática na Constituição Federal, né? Então, a proposta que muda o artigo 225 para deixar explícito que, quando a gente fala de proteção socioambiental no Brasil, quando a gente fala de proteção de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, a gente tem que necessariamente incorporar a variável climática nessa discussão, né? Então, não podemos entender que isso seja desmembrado ou que não dialogue com uma questão ambiental mais ampla. É preciso que as políticas, né, é preciso que a organização do próprio Estado brasileiro leve em consideração que pensar, por exemplo, a proteção dos biomas, a proteção das comunidades, também pensar o enfrentamento à mudança do clima, né? Então, deixar isso bastante explícito e, de novo, assim, com esse compromisso de pensar políticas públicas direcionadas especialmente para algumas populações que estão mais vulnerabilizadas por esses recortes que eu já comentei aqui.
Bom, como você falou, você participa tanto da parte, né, teórica quanto da parte mais prática, e eu pude ver que seu trabalho leva muito em consideração as desigualdades que existem entre os povos, as pessoas, e eu acho que te dá muita propriedade para responder essa nossa próxima pergunta, que é, a nível social, quais são os principais desafios que você vê nessa temática? Acho que a gente não pode deixar de falar do racismo estrutural como um dos temas mais fundamentais para a gente conseguir pensar o enfrentamento às mudanças climáticas, não só o próprio enfrentamento, a maneira como a gente faz isso em termos de política pública, em termos de mudança política, então, ou seja, superar o racismo estrutural é superar aí uma lacuna de participação histórica de populações negras, populações indígenas, que historicamente foram alijadas de todo o processo de construção política do que é o Estado brasileiro. Então, acho que tem esse elemento que ele é muito necessário para que esse enfrentamento se dê de uma forma cada vez mais eficiente e produtiva, mas também pensar a consequência disso, ou seja, os próprios impactos que já estão acontecendo sobre essas populações, né? Então, existe um desafio de como a gente consegue transformar ou orientar a maquinaria estatal em parceria, por exemplo, com as empresas, no sentido de fazer com que a mudança do clima seja considerado um assunto relevante de direcionamento dessas políticas, né? Então, é um desafio muito grande, porque envolve, evidentemente, muitos interesses, que são interesses econômicos, interesses até mesmo de uma geopolítica mundial aí, que organiza a nossa maneira de distribuir o mundo entre países, entre aspas, desenvolvidos versus países, entre aspas, subdesenvolvidos, né? A maneira como, né, a mudança climática, a gente até poderia aqui tirar um tempo só para falar sobre isso, como a mudança climática em si é um fruto dessa história de divisão do mundo em dois grandes blocos e que ao longo da história os países ditos subdesenvolvidos, né, acabaram tendo que lidar com essas consequências adversas muito mais do que os países ricos, que foram os países que historicamente fizeram a mudança do clima acontecer por suas atividades antrópicas, por suas atividades industriais, né? Então, acho que tem esse elemento que, para mim, é um elemento chave para entender e compreender como a gente supera essas desigualdades, né? O enfrentamento ao racismo estrutural é um tema que, para mim, é central. Então, o enfrentamento, ou seja, né, não existe, a gente sempre diz que não existe justiça ambiental, justiça climática, se a gente não pensa em justiça racial. Tem a ver com esse elemento de considerar que o enfrentamento a esse tipo, essas múltiplas formas de racismo tem que estar considerada, mas também eu acho que existe um debate que está necessariamente ligado a esse, que é o debate sobre que tipo de desenvolvimento nós queremos para o nosso país, por exemplo, se a gente for pensar em termos de Brasil, né? Nós queremos um desenvolvimento que seja sustentável? Ok, queremos um desenvolvimento que seja sustentável, mas ele se dá de que forma, né? Quais são os instrumentos? Ele está aliado ao capital internacional? Ele está aliado a uma vertente renovada de liberalismo? Ou ele se propõe esse desenvolvimento, ou essa alternativa de desenvolvimento se propõe a trazer uma nova forma de organização social que leve em consideração os saberes indígenas, a inclusão social, o enfrentamento ao racismo estrutural, tudo isso, né? Então, assim, não só a questão do racismo estrutural aparece como um elemento importante, mas também essa crítica ao desenvolvimento, né? Aqui, o elemento crítico enquanto uma oportunidade da gente pensar outras formas de organização de mundo, outras formas de organização de sociedade, que levem em conta essa pluralidade de saberes, né, que existe no nosso tecido social. Bom, e como você mesmo falou, você foi um jovem ativista, né, começou na sua juventude, e nós sabemos que são muitas vezes os jovens, né, que levantam essa bandeira das mudanças climáticas e tal. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, para a gente encerrar, qual o papel da juventude que você vê nessa luta? Muito legal, né? Acho que antes de eu responder a pergunta, né, só fazer aqui uma consideração que eu sempre faço, né? Acho que o papel no enfrentamento das mudanças climáticas, enfim, o papel da luta ambientalista contemporânea é um papel que tem que estar na mão de todos, né? Assim, acho que tem que existir um compromisso ético, né, e de organização de sociedade que coloque na cabeça das pessoas de que
isso é uma preocupação de todas as pessoas, independentemente do tanto de tempo que você ainda tem aqui nesse planeta, né? Dito isso, né, essa preocupação tem que ser uma preocupação compartilhada, né? Por outro, também a gente vê, e cada vez vê mais, o papel e o protagonismo que as populações jovens, né, têm em estabelecer tanto o ativismo climático, né, nesse século XXI, né? Então, várias pessoas protagonistas, vários jovens protagonistas redefinindo a gramática, a linguagem do que seja o ativismo ambiental, incluindo, né, a questão climática como uma questão central para a gente pensar esse ativismo ambiental no século XXI, que me parece muito importante e muito relevante para a gente arquitetar a maneira de organizar esse tipo de mobilização, mas, sobretudo, entender que esse jovem, né, ele tem essa oportunidade de se organizar politicamente de uma forma muito orgânica e muito interessante no sentido de pensar essa arquitetura, inclusive do ponto de vista jurídico. A gente vê, como eu comentei já aqui agora com você, esses jovens que entram no judiciário, né, contra o Estado brasileiro. Então, aqui no Brasil, por exemplo, casos são de 6 jovens de vários movimentos climáticos e ambientais do Brasil todo, que entram com essa ação popular questionando o Estado brasileiro em relação à adoção dessa nova NDC, que é menos ambiciosa que a NDC anterior. Então, assim, não só a potência que a juventude tem de restabelecer as gramáticas, porque traz consigo, né, uma esperança e uma nova forma, ou pelo menos uma forma criativa de organização de mundo, mas também a possibilidade que esses jovens estão cada vez mais entendendo de que eles podem usar os mecanismos tradicionais para fazer a sua luta acontecer. Então, essa combinação de trazer algo diferente e, ao mesmo tempo, usar o que já existe também de uma forma diferente, também de uma forma inovadora, me parece ser um caminho interessante para as juventudes nesse fazer do enfrentamento às mudanças climáticas. Tá bom, Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Nós desejamos muito sucesso nessa caminhada. Fica aí a expectativa de trabalharmos juntos no futuro, mais uma vez. Você pode contar com o observatório para o que você precisar. E muito obrigada a todos que nos assistiram. Obrigado, pessoal. Fico à disposição. Um abraço a todos e todas.